Olá, bem-vindo ao canal Leidos, você está no Saga de Filmes e neste vídeo eu vou falar sobre o terceiro filme da saga Pânico na Floresta, que é o Pânico na Floresta 3 ou Floresta do Mal, Caminho do Medo, que é um filme de 2009 dirigido por Declan O'Brien com roteiro de Connor James Delaney. Só para lembrar que tem dois vídeos anteriores a esse, do primeiro filme e do segundo, então se você caso não tenha assistido, vai lá e assista. Um pequeno recadinho antes, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também comente o que você está achando do vídeo, o que você acha desse filme, etc. Então é isso, vamos ao vídeo. O filme começa com um grupo de jovens na floresta. Estão fazendo rafting no rio, mas de repente são atacados por canibais. Dos 4 amigos, 3 morrem nessa cena inicial e uma sobrevive. O nome dela é Alex, interpretada pela Janet Montgomery. A cena inicial é aquela coisa de querer já te atrair para o que vem depois. Esse filme exacerba o que vinha sendo feito nos outros dois filmes. No segundo, a gente tem uma pessoa morrendo na cena inicial. E no primeiro também. Aqui nós temos 3, de forma mais gráfica, apesar de que alguns efeitos aqui estão meio datados. Mas eu vou falar disso depois quando for dar minha opinião sobre o filme. Bom, após isso somos jogados na prisão de Grafton de West Virginia. Vemos Floyd e Chaves tramando um plano de fuga. Eles planejam interpelar o ônibus que os fosse transferir para uma outra prisão. Além disso, também vemos Nate sendo chamado por outros oficiais para comunicá-los sobre uma ligeira mudança de planos. Acontece que os policiais estavam cientes do plano de fuga dos prisioneiros e decidem antecipar a transferência. Nate e o Walter que irão fazê-la. Esqueci que tem um outro cara também com eles, que eu não sei o nome dele, mas ele é um cara careca, então eu vou chamar ele de careca. Só que o Walter vai dirigindo enquanto Nate estuda algo relacionado ao meio jurídico, visto que quer se tornar advogado. É interessante esta cena em que o Nate e o Walter conversam sobre isso, ou seja, sobre o estudo do Nate. Porque o Nate se mostra um cara ambicioso, que busca uma vida de luxo, e isso é um aspecto interessante desse personagem, porque fará sentido com a decisão que ele tomará depois. Bom, o ônibus com os prisioneiros faz uma pequena parada numa pequena delegacia. Lá Nate conversa com o xerife Carver Lane, que ele conhecia desde criança. Há uma delegada também, Ellie Lane, eu acho que é filha dele, pelo sobrenome. E tem o cachorro, vou chamar ele de Shake. É que eu tinha um cachorro bem parecido com esse do filme, e o nome dele era Shake, então vai ser Shake. Então agora eu acho legal falar sobre os prisioneiros. O que estão sendo transportados são em 5 ao todo, sendo que 2 eu já mencionei, o Floyd e o Chaves. O Floyd é um nazista maluco e bem esquentado, qualquer coisa pode deixar ele bem puto. O Chaves é um pouco mais controlado, mas também é um maníaco de carteirinha. Há também o Brandon, que foi preso acusado de assassinato, mas ele jura inocência e aparentemente é um boa praça. Crawford é um ladrão de carro que funciona como alívio cômico. Por último, Willie, ele é um agente infiltrado. Provavelmente foi o cara que deu as informações para os outros agentes para eles descobrirem o plano de fuga que o Floyd e o Chaves tinham. Após deixarem aquela pequena delegacia, o ônibus acaba sendo atacado por uma velha caminhonete que consegue, ouçam bem senhoras e senhores, desestabilizar o ônibus e fazer com que ele caia em uma certa declividade, fazendo com que assim o ônibus fique em um estado de sucata. Cara, como uma caminhonete consegue bater num ônibus e derrubar ele fora da pista? Mas enfim, quem estava na caminhonete era o Three Fingers. Nesse filme, há 2 mutantes de maneira geral, que são o Three Fingers e o bebê do final do segundo filme, só que ele aqui já está crescido. Na verdade, parece que ele está aprendendo como se caça, faz armadilhas e esse tipo de coisa, Isso pode ser visto em algumas cenas do filme. Com o ônibus já destruído, os passageiros precisam sair dali o mais depressa que podem. Dessa forma, sai Nate primeiro e depois os prisioneiros. Aí que a merda começa, porque o policial mongol acaba tendo sua arma tomada pelo Chaves, E o que isso aconteceu porque o Nate é muito idiota. Ele segura a arma com o braço só em uma posição toda errada. Quando o Chaves começa a manter tudo sobre o controle dele, aparece o policial careca e pede que ele largue a arma. Chaves larga e parece que as coisas iam se normalizar, mas eis que de repente uma faca atinge o pescoço do policial careca e uma vez mais os prisioneiros tomam controle da situação. A princípio, os presos acham que são amigos seus que tombaram o ônibus e estão matando os policiais. Porém, logo percebem que não é o caso. Seja lá quem for que está à espreita na floresta, não é nem um pouco amigo deles. Bom, eventualmente Chaves pede que Nate vá buscar as chaves das algemas. Nate faz isso e traz também seu amigo Walt, que está bastante ferido. Quando Nate volta até onde estão os presos, diz ao Chaves que só conseguiu um par de chaves. Chaves. Parece que os prisioneiros não vão se ver livres das suas algemas tão facilmente. Como Chaves precisa de uma maneira para se comunicar com seus comparsas, para que estes usem o resgate, ele, o Chaves, faz um pequeno acordo com Nate. Ele pede que Nate o leve até um telefone, assim este último poderá viver. Nate aceita o acordo e diz que há uma torre de vigia onde pode haver um rádio.
Dessa forma começam a andar pela floresta, sendo que eles precisam ser rápidos, pois pela manhã, se os prisioneiros não aparecerem no lugar onde deveriam ir, vão começar a procurar por eles. Um pequeno detalhe aqui é entender por que o Chaves deixou o Nate levar o Walter consigo, né? Afinal, um homem ferido atrasa o passo, não há um motivo racional, é apenas para fins do roteiro, isto é, o roteirista precisava disso para situações subsequentes. Andando pela floresta, não muito tempo depois, a trupe maluca encontra Alex, aquela moça que havia sido introduzida no início do filme. Caraca, como essa guria sobreviveu 2 dias perdidos na floresta com os canibais no seu encalço? Não faz sentido e, de novo, é só uma coisa para favorecer a vontade do roteirista. E relaxa que vai ter muito mais disso ainda. Alex conta ao grupo o que aconteceu com os amigos delas, que foram mortos por canibais mutantes. Eles não acreditam a princípio, mas logo as evidências tornam essa verdade incontestável. Caminhou mais um pouco. E aí tem umas piadinhas sexuais, né, que os prisioneiros fazem a respeito da Alex e tal. E depois disso, desse interlúdio, digamos assim, acabam encontrando um caminhão velho, talvez dos anos 50, como aponta Nate. Uma coisa interessante é que cada contestada feita ao Chaves, ele engatilha a arma, né? Mano, quantas vezes dá pra você fazer isso com uma arma? Não é só uma e está pronto para atirar, ou você pode fazer na hora que lhe der na telha, né? Mas enfim, Chaves pede que Nate vá até a cabine do caminhão, tombado, para investigar. Dentro da cabine, Nate acha uma arma e algumas chaves, sendo que a arma ele mantém consigo escondida. E a chave ele entrega ao Chaves. Toda vez que eu falar Chaves vai ficar um tipo de rima aí, não sei. Acontece que aquela chave servia para abrir as portas traseiras do caminhão, e assim é feito. Assim, revela-se ao grupo improvável uma grande quantidade de sacolas atulhadas de dinheiro. Chaves decide que cada um terá que carregar as sacolas para ele. Mas há um problema, pois devido ao Walter estar bastante ferido, isso faz com que seja impossível que ele carregue qualquer coisa, visto que até mesmo se pôr em pé é uma tortura. Ainda assim, Chaves o pressiona, e assim o Walt pega a arma que o Nate tinha lhe dado, né, que ele tinha pego lá dentro da cabine do caminhão tombado, e ele preparava-se para atirar em Chaves, mas a arma, que já era bem antiga, acaba falhando. Chaves dá só uma pancada no Walt, mas ainda estava disposto a deixá-lo vivo, porém, devido à contínua recusa de Walt em levar a sacola, Chaves acaba atirando nele. Depois disso, eles vão e caminham mais um pouco e de repente um ataque daquele que podemos dizer ser o adolescente mutante. Porém, agora quem leva melhor são os prisioneiros, pois conseguem imobilizar a criatura e a degolam. Uma mensagem para os outros canibais de que não deviam se meter com este grupo. E a mensagem é encontrada pelo Three Fingers, que emana um grito animalesco que ecoa pela floresta e chega aos ouvidos do grupo de sobreviventes. Mas em vez de deixar o canibal com medo do grupo, isso só faz com que a raiva dele se multiplicasse. Após mais uma caminhada, eles encontram aquela jangada que Alex e seus amigos usaram para descer o rio, lá no início do filme. Estavam pensando em como usá-la quando Nate a fura. Chaves, é claro, investe sobre ele, metendo-lhe a porrada. A Alex tenta ajudar o Nate e é empurrado, voando no chão como uma boneca de trapo. Eventualmente, Chaves para de bater no Nate, pois precisa dele para levar as sacolas e também porque ele é o único que pode levá-lo até a torre de vigia. Eu acho engraçado nessa cena porque após a confusão, a Alex está no chão, né, e o Nate dá a mão para ela e ela só levanta-se, tipo, de boa assim. Enquanto isso, o xerife Carver tem um certo pressentimento de que algo pode estar errado com a transportação dos prisioneiros e decide ir investigar. Os prisioneiros encontram uma armadilha na floresta. É bem óbvio que se tratava de uma armadilha, uma chave prendida por uma linha. Pô, cara, só faltava um letreiro em neon com uma flecha armadilha aqui. Mas mesmo assim, um imbecil, Chaves, cai nela. Ou melhor, quase cai porque o Willy, o agente infiltrado, decide fazer não sei o que justamente naquele momento. E assim, a armadilha que ia pegar o Chaves acaba pegando nele, no Willy, né? Cara, é sério, o que aquela mula queria fazer? Não houveram outras oportunidades para ele se livrar do Chaves e tal? Em determinado momento, ele inclusive estava com a shotgun do Chaves na mão, mas não fez nada. Mas agora ele decide fazer alguma coisa. Aí tem uma outra coisa que me incomodou nesse filme inteiro, que é... Por que o Nate não tentou fugir? Cara, os caras estão com armas, mas estão algemados pelos pés, sabe? Haveria oportunidade para você se emaranhar na floresta. Mas não, nada disso acontece, porque de novo, não é conveniente para o roteiro. Outra coisa da cena que eu estava comentando é que tem um problema para mim nesse filme, né? Que são as cenas de morte em CGI. A cara do Willy cortada pela foice é só idiota, nada mais. Não é assustador, não é nojento, não, só idiota mesmo. Dito isso, em seguida, após mais uma caminhada, eles encontram uma velha cabana e lá dispõem de ferramentas que os auxiliam a tirar as algemas nos pés. Novamente caminham então, só que o problema é que Nate os está levando em círculos e se Chaves perceber isso será o fim do policial. Mas eles não percebem logo, em vez disso encontram outra armadilha. E dessa vez os mongóis cogitam essa hipótese, né, de que é uma armadilha. Mas mandam Crawford mesmo assim, até a caminhonete para tentar ligá-la. Ele evidentemente cai na armadilha e morre. Gosto dessa cena
né? Porque ele é arrastado pela estrada, então eu acho aquilo bem legal. Eventualmente, Chaves e Floyd acabam brigando, Alex e Nate fogem, mas Brandon fica observando a luta. Quando Chaves acaba com Floyd, ele tem um novo parceiro, Brandon, já que ele fez um negócio com Chaves. Deixe-me viver quando seus comparsas chegarem, Chaves, eu te ajudo a carregar o dinheiro e tals. Não muito tempo depois, Chaves dá uma arma a Brandon também, visto que os dois armados é melhor que um. E Chaves e Brandon, não muito tempo depois, acabam ouvindo as vozes de Alex e Nate. Eles acabam novamente rendendo Nate e Alex, né? Chaves queria matá-lo agora, mas Nate o convence de que estão muito perto da torre de vigia. O que é verdade, pois não muito tempo depois, caminhando, eles chegam à torre. Porém, ela está queimada. Isso a gente viu no primeiro filme. Agora sim, Chaves quer matar Nate, pois ele, além de o levar em círculos a noite toda, ainda o leva a uma ruína de madeira que não se assemelha à prometida torre. Mas antes que Chaves pudesse concluir o ato, eis que Shake chega para mordê-lo a mando do xerife Carver. Nessa cena é visível a produção no braço do ator, cara. Que desleixo, mano. O xerife Carver agora tem a situação sob controle e começa a escoltar os prisioneiros. Mas como a gente já sabe, uma coisa tão certa como a lei da gravidade é que o policial que aparece no filme vai morrer. E dito e feito, cara, como diria minha tia Bernadette. Pois o policial acaba sendo empalado pelo Three Fingers, o ninja onipresente da aldeia da Folha que joga uma lança de cima da árvore. Ah, e tem uma coisa que eu quase ia me esquecendo de falar, que é que no meio dessa cena, nessa confusão toda, né, tinha uma cena em que a Alex dizia que se sentia que o Caipira estava perto, os observando a noite toda. Mano, que merda que isso virou. Tipo Dragon Ball, né, o cara sente o ki do outro. Isso é tão ridículo, mas é só isso mesmo que eu queria deixar registrado aqui. Continuando, após a morte do xerife Carter, adivinha o que acontece? O Chaves recupera o controle de novo. Quando o Three Fingers estava em cima da árvore também, o Brandon conseguiu e teve que pegar a shotgun que estava com o Nate, que ficou lá paradão, só olhando a morte da bezerra. Vocês conhecem esse ditado popular? Agora que o Chaves estava no controle de novo, ele vai buscar o dinheiro que havia deixado amocado em um determinado lugar. Porém, quando chega lá, percebe que o dinheiro havia sumido. Floyd continua vivo, apesar de ter sido bem machucado, e foi o responsável pelo roubo. Só que Chaves ouviu os gritos na floresta. Os gritos vieram de Floyd, que acaba machucando o pé no meio de umas rochas. Chaves vai buscar sua grana e ordena que Brandon fique de olho no Nate e na Alex. Aí rola uma cena engraçada e que não tem a menor lógica, né? Porque assim, o Nate pede que o Brandon os deixe ir, mas o Brandon recusa. No entanto, o Nate pede que pelo menos então ele deixe a Alex ir. E daí ela fala, eu não vou sem você. Mano, como assim? Vocês conhecem há 2 horas, que lealdade é essa? Mas o Chaves encontra o Floyd, o problema é que o Three Fingers encontrou o Floyd primeiro e jogou um coquetel Molotov nele. Acho que ele deve ter aprendido isso no primeiro filme com Chris, né? Seja como for, Floyd e o dinheiro ardem em chamas. O Three Fingers foge, Brandon, Alex e Nate vão rumo ao Chaves e então os 4 começam novamente a caminhada. Agora rumo a uma pequena cidade que Nate disse haver não muito longe dali. Só que não caminham muito até encontrar mais uma vez a caminhonete do Caipira, naquele jeito tradicional que lembrava a armadilha. Chaves tem uma ideia agora, uma troca, uma vida por outra, se é que isso faz sentido. Fosse como fosse, ele entrega Alex ao Caipira. Agora que Alex foi capturada, Nate fica puto e decide não levar Chaves a lugar nenhum. Chaves então decide matá-lo, porém Brandon intervém, deixando Chaves num estado de inconsciência. Os idiotas, é claro, decidiram matá-lo, porque senão serão igual a ele. Bullshit! Você é policial, irmão. Em uma situação de risco você tem que atirar mesmo pra matar, sabe? Então não faz sentido isso. Mas tá, Nate vai em busca de ajudar Alex e Brandon vai rumo à floresta buscar uma saída ou sei lá. Só que pouco tempo depois, Brandon acaba sendo atacado pelo Chaves, que não sei como já voltou do seu estado de inconsciência e não somente isso, conseguiu saber onde Brandon estava e emboscá-lo. Fora que ele nem se preocupa em matar também o Brandon, né? Dá uma porrada só e pronto. Isso é outra coisa importante desse filme. As pessoas dão um golpe, mas não se certificam em matar a coisa, né? Ah, deve estar morto, eles pensam, e vão embora. Mas é claro que a coisa nunca está morta e ela vai perseguir o idiota. Isso não é exclusivo desse filme, outros filmes de terror também fazem isso, mas aqui é demais, cara. De volta, após o Chaves deixar o Brandon inconsciente, ele não vai muito longe, pois acaba se defrontando com o Three Fingers. Cara, da metade pro fim desse filme, o Three Fingers vira uma entidade onipresente, né? E personagens se transportam de um lugar pro outro. Enfim, é uma bagunça completa. Tá, os dois lutam e o canibal obviamente leva a melhor, inclusive tirando o escalpo do Chaves para provar um pouco do seu cérebro. Enquanto isso, Nate chega à cabana do Caipira. Lá encontram Alex e a delegada Ellie Lane, sendo que esta última já está morta. Mas quando ele libera a Alex, eis que o Three Fingers, que aprendeu a técnica do teletransporte com Goku, aparece e tenta matá-los. Dessa vez, no meio da confusão, Shake aparece e morde o canibal, dando mais chances às vítimas que conseguem, um golpe dado por Alex nas costas do Caipira, matá-lo, só que não.
porque os imbecis não certificam de matar a coisa e vão embora. Só que o problema não é nem certificar de matar a coisa, né? Mas sim a falta de nexo do roteiro, porque mesmo que o Caipira estivesse vivo, ele jamais iria conseguir alcançar o Nate e a Alex, porque eles já estavam na caminhonete rondando há algum tempo. Mas mesmo assim, o Three Fingers consegue alcançá-lo, sendo que tinha sido extremamente injuriado por uma estaca. Tá de sacanagem, né, cara? E outra coisa é que a cena do ataque da caminhonete é muito ruim. Obviamente você consegue perceber o fundo verde que havia ali atrás. Além do que, quando eles batem, se você dá um slow motion na cena, você consegue ver que tem um cabo ali puxando, eu acho que é um boneco que fizeram do Three Fingers, né? É muito artificial, cara, sinceramente. Bem desleixado mesmo. Tá, mas o carro bate, eis que chega Brandon para ajudar Alex e Nate a sair dos escombros. Porém, claro, o Three Fingers aparece tentando matá-los, só que é ele que acaba sendo morto e agora parece que para sempre. Pois ele ficou em cima do capô da caminhonete que acaba explodindo, deixando-o em pedaços. O Nate deixa o Brandon ir embora, já que considera que ele é inocente e assim Nate e Alex esperam por ajuda. Pela manhã, as viaturas chegam para ajudá-los. E assim acaba, né? Não. Na verdade, não. Claro que as coisas têm que acabar daquela forma subversiva, que hoje de subversiva não tem nada, né? Ah, o vilão vai ganhar no final. Cara, eu já imaginava isso há quilômetros, então para com essa merda. Então, mas o Nate, após o incidente, ele volta àquele velho caminhão na floresta, né? Dentro dele ainda há uma boa soma de dinheiro, embora eu não entenda como, afinal o Chaves não tinha pego tudo antes. Bom, de qualquer maneira, acontece que a alegria do Nate dura pouco, pois ele é alvejado por uma flecha. O autor do tiro é Brandon. Só que o Brandon também desfruta de pouca alegria, pois vemos que um canibal remanescente tira a vida dele. Achei que essa cena ia ficar em loop, sabe? Tipo, um sujeito matando o outro pela eternidade. Na verdade, essa cena final, no meu ver, ela é não intencionalmente cômica. O que eu acho que resume esse filme. Mas vamos à minha opinião de qualquer jeito. Então, esse filme tem muitas incongruências como apontado, né? A situação se move de maneira artificial para onde o roteirista queria que fosse. É claro que a história vai se mover para determinado caminho onde o roteirista quer levar, porém é preciso ser de forma natural. É como um truque de mágica, né? Tipo, o cara coloca umas cartas flutuando na sua frente. Você sabe que é um truque. Você imagina que tem algumas cordinhas ali, só que ele tem que fazer essas cordas de uma maneira que você não consiga ver, porque é daí que o truque se torna realmente legal, né? Se você vê as cordinhas assim movimentando as cartas, não tem a menor graça. É a mesma coisa com o roteiro. Ele tem que fazer as coisas soarem de uma forma natural. Não de uma forma que você vê, tá, o roteirista está querendo fazer isso para levar isso dali, e dali vai acontecer determinada coisa. Se é previsível, é uma bosta. Tá, quanto aos efeitos desse filme. Os CGI são bem ruins e mesmo os efeitos práticos não são lá essas coisas. Tipo, a cena inicial em que uma flecha atravessa o olho da mulher é bem fraca na minha opinião. Além disso, o efeito do cara sendo cortado em 3, né, como eu tinha dito antes, que eles usam lá a computação gráfica, é bem vergonhoso, cara. Para usar CGI tem que ser muito bem pensado, senão sempre vai ficar uma coisa plástica e que não te impacta. Além daquela cena em que o cachorro morde o braço do cara, que você claramente vê toda a proteção ali ao redor do braço, né? A montagem desse filme é bem caótica também. Em alguns momentos há umas inserções que parecem tão deslocadas no filme. E o mais louco é que ela tem uma função narrativa, né? Um exemplo é aquela cena da força-tarefa traçando uma missão de resgate. Há uma função nessa cena, mas ela não encaixa. A atuação não é das melhores também, né? O que não ajuda. Na verdade, o melhor ator desse filme pra mim é o cachorro. Ele faz um cachorro benzão, cara. No final eu acho esse filme ruim, né? Eu gostava dele no passado, quando era mais novo, mas hoje vendo com novos olhos, digamos assim, eu só consigo ver uma bagunça completa. Quanto às curiosidades, eu não consegui achar muitas, né? Uma que eu achei é que esse filme teve um orçamento de 2 milhões e arrecadou 5 milhões e uns quebrados. Ele foi lançado direto para DVD Blu-ray. Esse filme tem uma aprovação de 40% no Rotten Tomatoes. E é isso, eu não consegui achar muito mais curiosidades sobre esse filme não. Mas é isso por esse vídeo, tá? Em breve estaremos aí com a quarta parte da franquia Saga Pânico na Floresta, em que eu vou falar do filme Pânico 4. Então é isso, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comente, até o próximo vídeo e falou!